Meu querido irmão, minha querida irmã da sala de EBD, Crescimento Cristão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos agora nesse momento passando para os irmãos, para as irmãs, a nossa lição de número 7 da nova revista da nossa sala, Crescimento Cristão, em que nós estamos estudando as cartas de Paulo, 4 cartas de Paulo. Então, irmãos, nós vamos estar, nesse momento, começando aqui a estudar a lição 7, cujo tema é a paixão de um missionário. Vamos falar sobre missões. E o interessante é que realmente é um tema que até está sendo bem disseminado na nossa igreja, os pastores falando a respeito de missões, e vamos falar aqui sobre Paulo, o maior missionário do seu tempo, e eu arrisco a dizer que talvez de todos os tempos. Um homem que realmente respirou missões, um servo de Deus que fez, pelo menos consta na Bíblia, 3 viagens missionárias, e não são viagens missionárias curtas, pequenas, rápidas, não, foram 3 grandes viagens missionárias, e olha que naquela época não existiam os transportes que nós temos hoje. Então, queridos, quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, saber o quê? Compreender que Deus quer missões dentro do nosso coração. Nosso querido Deus, nosso Senhor, quer isso em nossos corações, quer paixão por missões. A missão de cada crente, de cada servo do Senhor é levar a palavra de Deus. Todos nós somos missionários de alguma forma. E o que fazer? Qual é o objetivo em fazer? Descrever as atitudes que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. Nosso texto áureo, queridos irmãos, está em Efésios, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos, nesta videoaula, tratar a respeito desse capítulo 3 do livro de Efésios, o livro que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E o texto áureo de Efésios 3,7 diz o seguinte: fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Então, Paulo aqui está afirmando que ele foi designado ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pelo dom que veio através da graça de Deus, que é o mesmo dom que nós também podemos e recebemos. E aí isso foi concedido a ele e pode ser concedido a qualquer um de nós conforme a atuação do seu poder. É pelo poder de Deus que, de fato, Paulo e qualquer um de nós pode desempenhar esse ministério de evangelizar e de levar missões. Nossa videoaula de hoje vai fazer aqui uma simulação de uma entrevista com o apóstolo Paulo. Serão feitas 5 perguntas, como se dirigindo ao apóstolo Paulo, cujas respostas com certeza são embasadas naquilo que consta da vida de Paulo na Bíblia. Primeira pergunta. Em Efésios, capítulo 3, versículo 3 e 4, cujo a parte A do versículo 3 eu já adianto, diz assim: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério da tudo aquilo, da missão de Jesus Cristo que veio à Terra para morrer na cruz por nossas vidas. Então, repetindo, a parte A do versículo 3, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Voltando para a pergunta. Entrevistador pergunta a Paulo. Em Efésios 3, 4, você deixa claro
que sua vida e sua obediência foram em função de sua experiência ao compreender a revelação do Senhor, que o chamava para a salvação e para a obra missionária. Como esta experiência se aplica aos crentes, nós, hoje? A resposta de Paulo é: hoje a revelação já existe e precisa ser entendida com sabedoria, conhecimento e coerência. Não pode faltar por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor fundamentos sólidos de entendimento da revelação que nos foi dada a palavra do Senhor. Queridos, o Senhor se revelou a Paulo no seu tempo que Paulo esteve aqui na terra. Deus fez a revelação a Paulo. Ele está dizendo aqui, uma revelação foi dada a ele de conhecer o mistério da cruz. Vamos dizer assim. E aí hoje, como é que essa experiência se aplica? A resposta aqui, simulada de Paulo, é que nós temos em mãos a revelação de Deus através da sua palavra. Glória a Deus por isso. E devemos entendê-la com sabedoria, com coerência, com conhecimento, sabe? Com fundamentos sólidos de entendimento dessa revelação. Não é no achismo ou na opinião própria, mas exatamente interpretando corretamente aquilo que Deus está falando conosco em sua palavra. Então, irmãos, hoje, para nós, crentes de hoje, nós temos como revelação a palavra de Deus. Segunda pergunta. Em Efésios 3, versículo 8, você diz o seguinte: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Fale-nos sobre a importância desse compromisso com a mensagem a ser pregada. Resposta de Paulo. Nossa tarefa é anunciar. Vou recomeçar a resposta de Paulo. Nossa tarefa é anunciar. É anunciar as riquezas de Deus àqueles que estão à margem do Evangelho, sendo ricos ou pobres na vida material, não importa. Participar com paixão em missões é ajudar que as pessoas sejam libertadas e encontrem em Jesus a razão do viver. Então, foi concedida, segundo o apóstolo Paulo, a ele que se considera o menor entre todos aqueles santos separados para anunciar. Então, mas o que interessou para Paulo é anunciar o Evangelho. Ele é pequeno, eu sou pequeno, todos nós devemos reconhecer nossa pequenez, nossa fragilidade, devemos que realmente ser humildes de coração, devemos realmente nos prostrar diante da dependência de Deus, mas é anunciar. Não importa se seja realmente pequeno, quem faz a grandeza do evangelismo é Deus. Não somos por nós, por conta própria. Então, esse compromisso tem que continuar, que é a paixão de missões, por fazer missões. Não importa se muitas vezes a capacidade é limitada e realmente nós temos, qualquer um de nós podemos ter alguma limitação, mas aí a paixão pela missão vai sobrepor isso. E com isso a gente vai poder ajudar pessoas a serem libertadas e encontrem em Jesus a razão do viver. Então, essa é para você, minha irmã, meu irmão. Assim como Paulo, você também pode dizer: a mim, se quiser pode até citar seu nome, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Os gentios naquela época, aqueles não judeus. Paulo, ele se intitula um evangelizador
de não-judeus, que são os gentios. Nos tempos de hoje, para nós, gentios seriam aqueles que ainda não conheceram, não aceitaram, ainda não teve o encontro com Cristo e mudança, transformação de vida, são os gentios do tempo de hoje. Então é isso, irmãos. Nós também, mesmo sendo pequenos, podemos anunciar aos gentios, todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo, as riquezas insondáveis desse maravilhoso Cristo. Vamos para a terceira pergunta. Assim pergunta o entrevistador. A paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com a vida de oração. Em Efésios 3,14, lemos sobre a maravilhosa declaração que você fez. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Uma atitude que merece o nosso aplauso. Fale-nos sobre o motivo dessa declaração. Qual é a resposta aqui, simulada como se fosse Paulo respondendo? O que levou a colocar-me de joelhos como gesto de dependência, humildade e quebrantamento foi uma causa. A causa missionária. Fez com que eu tivesse profunda reverência diante do Senhor. A causa da minha oração era a salvação do pecador. A oração sacudiu os alicerces da religiosidade. Oração é a marca essencial em missões. Irmãos, a oração, como todos nós sabemos, é essencial em tudo. E não é menos, muito pelo contrário, em missões ainda é mais necessária. E Paulo aqui deu um exemplo para todos nós que devemos dobrar nossos joelhos perante o Senhor pela sua misericórdia, pela sua ajuda, para que nos abençoe na causa missionária em que Ele vem nos usar. Então, irmãos, a oração é uma marca essencial em fazer missões. E não é simplesmente, como a gente tem uma tendência a pensar, missões daquela forma mais contundente, mais prática, que é levantar alguém recebeu o chamado para fazer missões em determinado local, país, não sei. Claro que precisa fazer muita oração para isso, muita mesmo, claro. Mas não é apenas isso, não é apenas a missão de um pastor dentro da igreja. Também devemos orar em nossa missão, por mais simples que seja, de levar a palavra do Senhor em nossa casa, aos nossos amigos, aos colegas de trabalho ou de escola. Tudo requer oração. Então, irmãos, é imprescindível de fato a oração nessa causa que é a causa missionária de levar a palavra de Deus e de alcançar vidas, para que essas vidas sejam restauradas para a glória do Senhor Jesus. Em discussão, queridos, quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com oração. Simples, direto. Quem tem paixão missionária também tem compromisso com oração. E com nossa vida, vamos fazer uma conexão com nossas vidas. Há alguma causa pela qual você precisa lutar? Não desista. Coloque-se de joelhos diante de Deus, do Deus do impossível, do Deus que, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, vai fazer aquilo que é o melhor para você. Ore, não desista. A luta se vence com os joelhos dobrados. Amém? Prosseguindo para mais uma entrevista, a quarta, em Efésios 3,10, o que é que diz Efésios 3,10? Diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Repetindo, porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então vamos à pergunta. Em Efésios 3,10 há também
uma importante declaração. Esta declaração deixa claro que a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. Fale-nos sobre o papel relevante que Jesus deu à igreja. Eis a resposta de Paulo. A obra de missões faz parte da missão da igreja. A promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja por Jesus. Lembra? Nenhum mal, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Prosseguindo a resposta de Paulo. Por isso, cada dia mais urge que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, o desempenhe com esta missão proclamadora. Igreja, somos nós. Todos aqueles que são salvos, são remidos pelo sangue de Cristo, faz parte da igreja, e a partir do momento que somos igreja, nós fazemos parte de missões. A missão de levar a palavra de Deus e de lutar e vencer contra as investidas do mal. É promessa, a gente vence, foi dada à igreja por Jesus Cristo. Então, queridos, tem um alerta muito importante. Deixar a igreja ser transformada em clube social, reuniões de entretenimento, sem que estas coisas sejam meios de cumprimento da missão, é tremendo engodo e areia movediça. É algo que só vai atrapalhar e derrubar e afundar. Não pode. A igreja, ela exercendo o papel de igreja no sentido denominacional, prédios de paredes, de reuniões, vamos dizer assim, não jamais é apenas um local para ir ali passear, se divertir, conversar, ver as pessoas, se entreter. Isso faz parte. Isso não está errado, irmãos. Também faz parte. Quando a gente vem para a igreja é uma alegria também, a gente se reunir, ver os irmãos, se divertir, em conversar, em abraçar, óbvio. Mas isso não pode ser o fim em si próprio. A finalidade de vir à igreja é proclamar o Evangelho. Lógico. Também, quando a gente fala proclamar o Evangelho, é através da pregação, mas aí nós aprendemos algo que é para levarmos para onde a gente for. Claro que a igreja não é só evangelismo, é louvor, é comunhão, é muito mais coisas. Claro. Mas é importante a gente frisar esse alerta, de jamais deixar que a igreja se torne algo apenas de um clube social ou de entretenimento. Misericórdia. Em discussão, irmãos, existem muitas instituições relevantes. Muitas. Relevantes, importantes e ajudadoras, mas nada e ninguém pode substituir a Igreja de Jesus neste mundo. Amém. Nada. Ela é de uma importância crucial na sociedade. E glória a Deus que há um certo reconhecimento disso. A igreja tem esse reconhecimento da importância social no sentido de levar uma transformação de vida às pessoas e, sobretudo, a salvação. Nesses momentos de pandemia que vivemos, nós notamos o quanto foi se falado em liberar ou não as igrejas e a importância do seu funcionamento para poder acalentar as pessoas, aquelas almas que estão sofrendo diante de tamanha situação em que estamos passando. Então, irmãos, é muito importante a função da igreja. Quando digo igreja, a instituição a qual nós fazemos parte e todo esse corpo em conjunto que move com um fim específico de proclamar a palavra de Deus, em primeiro lugar. E vamos para a nossa última pergunta. Em Efésios 3,13, que diz o seguinte: portanto vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Portanto vos peço que não desfaleceis, que não esmoreceis, que não fiquem fracos nas minhas tribulações, nas tribulações de Paulo, por vós. Ou seja,
Por causa das minhas tribulações, Paulo diz que não quer que a igreja de Cristo venha a esmorecer. Por quê? Pois nisso está a vossa glória. Vamos à pergunta. Em Efésios 3,13, você faz um pedido. Esta declaração, por meio de um pedido, deixa claro que a paixão do missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Houve algum motivo para que você fizesse esse pedido? A resposta de Paulo: sim, houve. Imagine os cristãos da época sabendo que o líder missionário, o grande líder missionário, vivia tempos de pressão física e mental grandiosa. Imagine a influência psicológica e espiritual que essas dores poderiam resultar na vida dos primeiros cristãos. Um possível esmorecimento poderia ocorrer. Por isso, fez esse pedido, um apelo. Eu não poderia deixar de cumprir minha missão por causa da perseguição. Pelo contrário, sendo perseguido, poderia levar Jesus aos gentios, e isso deveria ser motivo de alegria e força para eles e nunca de desânimo. Ou seja, queridos, ali Paulo estava preocupado com aqueles que viam o exemplo dele, aquilo que estava acontecendo com ele por conta do seu papel de missionário de Cristo, a perseguição em que ele estava sofrendo, sofreu a prisão, tudo mais. E ele diz: irmãos, isso não seja motivo de vocês pararem, esmorecerem, não. Essa é a vossa glória, continuem, vão avante, continue lutando, levando a palavra, cumprindo a missão, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que esteja passando por dificuldades. Continuem, prossigam, não deixem de cumprir o papel missionário, porque faz parte também de um missionário, muitas vezes, de um cristão, passar por isso. Faz parte daquilo que é a essência de missões e muitas vezes, como nós sabemos, muitos missionários e das nações muitas vezes morrem por levar, ainda hoje, por levar a palavra de Deus. Não é isso que nós queremos, claro que não. Nem Paulo queria, claro que não. Mas se porventura acontecer isso, é para a glória de Deus. Enfim, Paulo até afirma que é a glória dos próprios missionários. Importante que não haja desânimo. Paulo aqui enfatiza que não pode haver desânimo na obra missionária. Mesmo que a gente veja em algum sofrimento, alguma pressão, enfim, algo desse tipo que venha a acontecer. Enfim, irmãos, como atividade de suplemento, nós estamos no estudo 7, a paixão de um missionário, e cujo assunto é o compromisso com a mensagem a ser pregada. Eis um desafio para você, meu irmão, para você, minha irmã. Vamos fazer esse desafio? Topa? Escrever um pequeno texto com o seguinte tema: meu compromisso com a obra missionária. Qual é o seu compromisso com a obra missionária? E finalizando, queridos, nós temos aqui a pergunta final: como ser um missionário com paixão? Separado, irmãos, não é com paixão junto, não. Como ser um missionário com muita paixão? Primeiro, nunca esqueça e abandone o seu chamado. Não é só apenas um chamado, como já citei, para ir para um local distante, pregar, só viver dali daquela missão, fazendo aquele evangelismo. Não. Mas é indo onde estiver, nós temos esse chamado missionário. Todos nós. Segundo, lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor e fazendo a sua vontade. Por isso, por si só, já explica bem. Terceiro, ame a igreja e demonstre com palavras e atitudes este amor. Amar a igreja, irmãos. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Quarto, faça parte do corpo de Cristo, mas com disponibilidade e entendimento que precisa crescer e estar bem ajustado à sua igreja. Devemos crescer conforme a nossa igreja nos orienta e que, por sua vez, é através da palavra de Deus. Irmãos, esse é o nosso estudo de hoje.
Que o Senhor os abençoe, que realmente venha a fazer com que todos nós venhamos ainda mais colocarmos em prática e viver nosso momento missionário, aquilo que o Senhor nos designou para cumprir, que é fazer a missão de levar o seu Evangelho. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.